Sai do meu caminho! Você não vê que ele vai me chutar o traseiro? Me paga o que me deve, sua vaca gorda e gulosa. Se teme sonegação, aprenda com esse marinheiro. Vou assustar sua mãe, seu desgraçado. Seu siriguejo comete fraude há mais de 20 anos e escraviza Bob Esponja e Lula Molusco. Você sabia que ele paga 5 centavos por dia para eles? Vamos ver quanto o seu siriguejo deve em impostos e para seus funcionários. Aparentemente mortos, comandados. Minha história, a ordem vai virar uma bagunça. E por que não começamos pelo salário terrível que tem no Siri Cascudo? Porque se você achava que trabalhar no Siri Cascudo ia te deixar milionário, está completamente longe da realidade. No episódio Bob Esponja, você está demitido, é revelado para nós que um dia de trabalho no Siri Cascudo é pago a 5 centavos. Descobri que posso economizar 5 centavos cortando seu salário. 5 centavos? Você quer dizer que no Siri Cascudo você só recebe $1,20 por mês? $14,40 por ano? E não são simples 8 horas de trabalho por dia, né? Há dias em que trabalham até 14 horas. O que significa que eles ganham apenas 1/4 de centavo por hora. E se você não entende quanto é 1/4 de centavo por hora? É como se você ganhasse um peso mexicano por dia. Mas isso não pode ser possível, certo? Senão, como Lula Molusco e Bob Esponja vivem normalmente ganhando só 5 centavos de dólar por dia. Você quer dizer que até Patrick Estrela tem mais dinheiro que eles sem fazer nada? Embora bem, isso faria algum sentido com a teoria de que Patrick é um multimilionário ou que a família dele é muito rica. Mas enfim, vocês entenderam o ponto, certo? A resposta para o salário miserável dele tem 2 explicações. A primeira aparece no episódio em que Lula Molusco faz greve, cansado da mesquinharia do seu siriguejo. Porque o seu siriguejo só queria cobrar até pelo ar que eles respiravam. Só olhem, que besteira! Você está me fazendo pagar por ficar em pé no caixa? O que significa isso? Você ficou maluco, hein? Como discordaram, ele os demitiu. Então, Lula Molusco convence Bob Esponja a fazer uma greve para que seu siriguejo pague um salário decente para eles. Mas tudo sai do controle quando Bob Esponja, desesperado para recuperar seu emprego, acaba desmontando todo o Siri Cascudo para que seu siriguejo não tivesse escolha a não ser contratá-los de novo. Só que agora eles vão ter que trabalhar para pagar todos os estragos no Siri Cascudo, pelo resto da vida. Então, o mais provável é que aos poucos, Bob Esponja e Lula Molusco foram pagando os danos que causaram ao Siri Cascudo. Mas o mais provável aqui é que seu siriguejo se aproveitou e cobrou a mais deles, possivelmente $50 mil. E aí, amigos, ainda não notaram que o Siri Cascudo é uma espelunca? Ele foi feito em uma armadilha de siri de madeira e materiais usados. Conhecendo o seu siriguejo, é bem provável que ele tenha aberto o Siri Cascudo com apenas $50. E essa lista explica tudo. Minha lógica é que, a cada pagamento aos funcionários, ele descontava parte do salário para quitar a dívida deles. Isso significa que seu siriguejo deve devolver aos funcionários os $50 mil que tirou por ser aproveitador. E a outra resposta para o salário tão baixo deles? É que esses 5 centavos por dia são apenas o salário do Bob Esponja. Para o Bob Esponja, literalmente, o dinheiro não importa. Ele é completamente feliz só pelo simples fato de trabalhar no Siri Cascudo. Só lembrem daquela vez em que ele encontrou uma nota de $500 e jogou fora como se não fosse nada. De jeito nenhum o Lula Molusco ia deixar que o seu siriguejo pagasse 5 centavos por dia para ele. Já sabemos que o Lula Molusco defende seus direitos e por isso fez uma greve. Quanto Bob Esponja e Lula Molusco deveriam realmente ganhar? Se considerarmos que a fenda do biquíni fica próxima ao atol de Biquíni, ilha do Havaí. O salário mínimo no Havaí é de $14 por hora. Isso faria mais sentido e daria uma vida decente para Bob Esponja e Lula Molusco. Até que você percebe todas as trapaças e fraudes que seu siriguejo fez com seus funcionários. Primeira fraude.
Seu siriguejo retira o salário dos funcionários só por estar de mau humor ou por vontade própria? Como naquele episódio em que o caranguejo maluco cancelou um mês inteiro de pagamento deles simplesmente porque estava de mau humor. Então aqui, seu siriguejo deve a cada um de seus funcionários 3.360 dólares. E se vocês achavam que ter um mês de salário cancelado era horrível, aguardem pelo próximo grande golpe. Para trabalhar no Siri Cascudo, é preciso pagar cerca de 100 dólares por hora para esse caranguejo pão duro. E sabemos disso porque no episódio Perdedor Cor-de-Rosa, Bob Esponja diz ao Patrick que, quando começou a trabalhar no Siri Cascudo, ele devia 100 dólares ao Sr. Siriguejo. Você paga só 50 dólares por hora. Quando comecei, eu pagava 100 dólares por hora ao Sr. Siriguejo. Quando o Sr. Siriguejo contratou o Patrick, ele teve que pagar para trabalhar 50 dólares por cada hora que ele trabalhou. E supondo que o Patrick trabalhou um dia com suas 10 horas, ele acabou pagando 500 dólares para esse siriguejo. Só tome nota. E não foi só esse golpe. Além de roubar 500 dólares do Patrick, o siriguejo ainda teria que pagar 140 dólares de salário pelo trabalho dele. E isso é só com o Patrick? Incluindo Bob Esponja, ele pagou 100 dólares por hora por 3 meses. E além disso, pesquisando mais, encontrei o horário do Siri Cascudo, onde podemos ver que o Bob Esponja trabalha aproximadamente 86 horas por semana. Se calcularmos, Bob Esponja pagou ao seu siriguejo 103.200 dólares, mas além desse roubo tão descarado, o seu siriguejo ainda teria que pagar o salário dele, que seriam mais 29.848 dólares. Então, só nesse curto período de 3 meses, o condenado seu siriguejo acabou roubando do Bob Esponja 133.048 dólares. Mas o seu siriguejo é o rei dos golpes. E roubar sem nenhum tipo de vergonha não é a única coisa que ele gosta de fazer. Pelo visto, ele também gosta bastante de enganar seus funcionários com notas falsas. Quanto tempo ele pagou o salário do Bob Esponja com dinheiro falso? O pior é que seu siriguejo, sem vergonha, ainda faz o Bob Esponja pagar as despesas da filha dele. Pérola. Compre algo bonito. Ei, isso não é dinheiro. Não é ainda melhor? É com isso que o seu siriguejo me paga. E se ele só me deu dinheiro falso? Siriguejo teria que pagar 140 dólares ao Bob Esponja pelo trabalho do dia. Claro, além do que ele comprou para a Pérola. Acreditem, cada golpe desse caranguejo fica pior. E todos devem lembrar do episódio de Além Túmulo, que mostra como o caranguejo explora e escraviza funcionários só para lucrar mais. Ele é tão mesquinho que vai descansar enquanto isso. Neste episódio, Bob Esponja e Lula Molusco fizeram um turno de 24 horas por exigência do Sr. Caranguejo. Na verdade, não acho que seu siriguejo tenha sido generoso o suficiente para aumentar o salário deles, pelo menos o do Bob Esponja. Por esse abuso, o Sr. Caranguejo deveria ter pago ao Bob Esponja e ao Lula Molusco seus 336 dólares pelo turno de 24 horas. Podemos ter certeza de que ele não fez isso. A próxima fraude é a maior exploração trabalhista já vista no mundo marinho. No episódio Por Medo de um Hambúrguer de Siri, vemos que seu siriguejo não tem limites. Ele não se importa com a saúde dos funcionários, levando Lula Molusco e Bob Esponja ao limite. Ele os fez trabalhar sem descanso ou sono por 43 dias seguidos. Ele não parou nem mesmo quando viu que Bob Esponja estava ficando louco. Devido à exploração, o siriguejo pagou a Bob Esponja e Lula Molusco cerca de 14.448 dólares cada. Além das despesas médicas que pagou ao Bob Esponja pelo dano psicológico. Mas essa não é a única vez que o siriguejo foi tão mesquinho, e ele não é assim só com seus funcionários. Só lembrando daquela vez em que ele não quis desperdiçar um hambúrguer de Siri velho e, para provar que ainda estava bom, deu uma mordida. E quase foi dessa para melhor. Sem dúvida, o maior crime de seu siriguejo foi contra Bob Esponja. Pois apesar de ser um grande cozinheiro e um trabalhador tão eficiente, ele não ganha nem um quarto do que realmente merece.
Bob Esponja trabalha com seu siriguejo desde 1999, então já são cerca de 26 anos no Siri Cascudo. Bob Esponja já deveria ter acumulado uma fortuna. Vamos calcular quanto dinheiro o siriguejo tirou dele. Vamos usar como base os 14 dólares que ele deveria receber por hora. Semanalmente, Bob Esponja deveria ganhar 840 dólares, totalizando 3.360 dólares por mês. Bob Esponja deveria ter ganhado 1.048.320 dólares americanos por 26 anos no Siri Cascudo. Sem contar todas as milhares de horas extras que o siriguejo os obrigou a trabalhar. Mas com o salário tão miserável do seu siriguejo, Bob Esponja, provavelmente com seus 5 centavos por dia, acabou ganhando 374,4 dólares durante esses 26 anos de sua escravidão. Então seu siriguejo deve aos funcionários 1.265.076 dólares. Coisa que, obviamente, ele nunca vai pagar e por isso continuará tendo muitos milhões de dólares. Enfim, vocês sabem de outras coisas que o seu siriguejo deve? Aguardamos vocês nos comentários.